Evite açafrão se você tiver essas condições, observe antes de usar. Ama aquele açafrão com especiarias douradas? Sim, está em todo lugar hoje em dia, e por um bom motivo. Mas espere um segundo, acontece que esse ingrediente milagroso não é para todos. Talvez entre em conflito com seus medicamentos ou certas condições de saúde com as quais você esteja lidando. A cúrcuma poderia estar causando mais mal do que bem? Antes de borrifar tudo, desde o seu smoothie da manhã para o cure da noite, vamos ver por que algumas pessoas devem evitar este vibrante especiaria. E deixe-me saber nos comentários abaixo se você já teve alguma experiência inesperada com cúrcuma. Vamos começar. 1. Distúrbios hemorrágicos. Vamos falar sobre distúrbios hemorrágicos por um segundo. São condições em que o sangue não coagula apropriadamente. Portanto, se você sofrer um corte ou hematoma, seu corpo poderá ter dificuldade para estancar o sangramento, como normalmente faria. É um pouco como ter uma torneira com vazamento. Curcumina, o ingrediente ativo. Na cúrcuma, interfere na coagulação do sangue. Inibe certas enzimas envolvidas na coagulação. Processo, o que significa que seu sangue pode demorar mais para coagular se você consumir muito açafrão ou suplementos de curcumina. Isso não é uma boa notícia se você já está lidando com um distúrbio hemorrágico. E há pesquisas legítimas por trás disso. Estudos demonstraram que altas doses de curcumina podem prolongar tempo de sangramento e reduzir a formação de coágulos sanguíneos em animais. E embora sejam necessárias mais pesquisas, em humanos ainda é uma razão bastante sólida para ser cauteloso. Então, se você tem um distúrbio hemorrágico ou está tomando medicamentos para afinar o sangue, provavelmente é melhor ficar longe do açafrão ou conversar com seu médico antes de adicioná-lo à sua dieta. É mais inteligente jogar pelo seguro com sua saúde, em vez de se arrepender mais tarde. 2. Pedras nos rins. Os oxalatos são os principais jogadores aqui. Eles são encontrados naturalmente em muitos alimentos, incluindo açafrão, espinafre, nozes e chocolate. Normalmente, nossos corpos fazem um bom trabalho ao lidar com eles. Eles conseguem eliminado pela nossa urina sem causar muitos problemas. Mas para algumas pessoas, os oxalatos podem se unir ao cálcio e formar cristais, que podem então se agregar e formar os notórios rins. Pedras. Portanto, se você já teve pedras nos rins ou tem histórico familiar delas, pode ser sensato para ficar de olho na ingestão de açafrão. Estudos mostraram que a cúrcuma pode aumentar o oxalato níveis em seu xixi. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que suplementos de açafrão podem aumentar os níveis de oxalato, o que pode aumentar suas chances de desenvolver pedras nos rins. E ei, se você ainda está ansioso para tomar sua dose de açafrão, mas quer jogar pelo seguro, você sempre pode tentar cozinhar com raiz de açafrão fresca em vez de usar pó fresco. Açafrão contém oxalato menos concentrado em comparação com a forma em pó. 3. Deficiência de ferro quando você está com pouco ferro. Cada pedaço conta. Seu corpo já está lutando para absorver o máximo de ferro possível da comida. Mas a curcumina, sendo rebelde que é, interfere nesse processo. A curcumina mexe com alguma coisa, chamada absorção de ferro não M. O ferro não M é o tipo de ferro encontrado em alimentos vegetais, como espinafre ou lentilha. E adivinha? A cúrcuma adora conviver com alimentos vegetais. Ele forma essa equipe que torna ainda mais difícil para o seu corpo absorver o ferro. Ouve isso. Estudo publicado no Journal of Medical Science que investigou o assunto. Eles descobriram que quando as pessoas ingeriram açafrão nas refeições, reduziu a absorção de ferro não M. Tipo, nós estamos falando de uma redução de até 20%. Isso é muito importante, especialmente se você estiver já lutando contra a deficiência de ferro. Então, resumindo a história, se você está lutando contra a deficiência de ferro, talvez seja melhor dar uma pequena pausa ao açafrão ou pelo menos não combiná-lo com alimentos ricos em ferro. 4. Diabetes. A cúrcuma pode reduzir os níveis de açúcar no sangue. Para a maioria das pessoas, isso é uma ótima notícia, mas se você já está lidando com diabetes, isso pode significar dificuldade. Ele tem como alvo várias enzimas e proteínas do corpo envolvidas na regulação do açúcar no sangue.
Um de seus principais truques é aumentar a sensibilidade à insulina, o que basicamente significa que suas células tornar-se mais responsivo à insulina, o hormônio que regula o açúcar no sangue. Novamente, em teoria, isso parece fantástico, mas se você já está tomando medicamentos ou insulina para controlar seu diabetes, poderia torná-los mais poderosos, levando aos temidos episódios de baixa de açúcar no sangue. E isso não é divertido, confie em mim. Então, onde isso nos deixa? Bem, se você tem diabetes e está pensando em adicionando açafrão à sua rotina de bem-estar, aqui está a regra de ouro: converse com seu médico. Primeiro, eles conhecem seu histórico médico e podem ajudá-lo a navegar pelos riscos e benefícios potenciais de adicionando açafrão ao seu plano de controle do diabetes. 5. Problemas de vesícula biliar. Ao lidar com cálculos biliares, os pequenos depósitos duros que podem se formar na vesícula biliar. O objetivo é manter a calma e evitar qualquer coisa que possa causar dor ou desconforto. É aí que entra a cúrcuma. Ela estimula a contração da vesícula biliar, o que é normal. Resposta fisiológica que libera bile no trato digestivo para ajudar na digestão de gorduras. No entanto, em indivíduos com problemas de vesícula biliar, como cálculos biliares ou inflamação, este aumento da atividade da vesícula biliar pode agravar os sintomas, causando dor, náusea ou até mesmo um ataque de vesícula biliar. Agora, não há muitas pesquisas diretas sobre açafrão, especificamente sobre problemas de vesícula biliar, mas podemos tirar alguns insights de seus efeitos na bile. Produção. Estudos demonstraram que a curcumina pode de fato estimular a secreção biliar, o que pode ser uma preocupação se você já estiver lidando com problemas de vesícula biliar. Então, se você tem vesícula biliar irritada ou histórico de cálculos biliares, pode ser aconselhável tratar levemente o açafrão. 6. Condições sensíveis a hormônios. Condições sensíveis a hormônios são problemas de saúde. Questões em que os hormônios desempenham um papel importante, como câncer de mama ou de ovário, endometriose ou útero. Miomas. Agora, a cúrcuma mexe com os níveis de estrogênio, que são um grande problema em pessoas sensíveis a hormônios. Condições. Por exemplo, em condições como a endometriose, onde crescimentos anormais de tecido semelhante ao revestimento uterino ocorre fora do útero, o estrogênio pode alimentar o fogo, promovendo o crescimento dessas lesões. Introduzir a curcumina na equação poderia ser como despejar gasolina no chamas, exacerbando os sintomas e a progressão. Da mesma forma, na SOP, onde os desequilíbrios hormonais pode levar a períodos irregulares, infertilidade e outros sintomas, atrapalhando a sinalização do estrogênio. Caminhos causa complicações adicionais. Então, se você está lidando com endometriose, SOP ou qualquer outra condição sensível a hormônios, é essencial pensar 2 vezes antes de pular no açafrão. Movimento. Converse primeiro com seu médico porque o que funciona para seu amigo pode não funcionar para você. 7. Distúrbios gastrointestinais. A cúrcuma pode irritar a mucosa do estômago. Para pessoas com estômagos sensíveis ou gastrite existente, adicionar açafrão à mistura pode ajudar. Causar uma onda de desconforto, como inchaço, gases ou até azia. É como adicionar combustível ao fogo, e ninguém quer esse tipo de festa na barriga. Além disso, a cúrcuma estimula o estômago. Produção de ácido. Para a maioria das pessoas isso não é um problema, mas se você tem tendência a refluxo ácido ou doença do refluxo gastroesofágico, DRGE, pode significar problemas. Excesso de ácido estomacal. Ao redor pode levar àquela sensação de queimação tão familiar subindo pelo seu peito. A cúrcuma também é um pouco demônio da velocidade quando se trata de digestão. Aumenta a produção de sucos digestivos e faz as coisas andarem mais rápido do que o normal. Novamente, para alguns, isso pode ser uma coisa boa, mas para outros, especialmente aqueles com doenças como SI ou diarreia, pode ser uma receita para o desastre. Chegamos à metade da nossa lista e esperamos sinceramente que você tenha gostado até agora. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Aperte o botão curtir e ative o sino de notificação. Se você quiser ver mais conteúdo como este, vamos seguir em frente com o vídeo. 8. Antes da cirurgia. Quando você estiver se preparando para a cirurgia, grande preocupação é o sangramento.
Você deseja que seu sangue coagule adequadamente para evitar sangramento excessivo durante e após o procedimento. Agora, se você está consumindo suplementos de açafrão ou curcumina, pode interferir com certas enzimas que ajudam a coagular o sangue. Isso significa que seu sangue pode demorar mais tempo para coagular, o que não é uma boa notícia, especialmente logo antes da cirurgia, quando você quer que tudo vá tranquilamente. A pesquisa mostrou que altas doses de curcumina podem prolongar o tempo de sangramento e reduzir formação de coágulos sanguíneos, pelo menos em animais, embora sejam necessários mais estudos em humanos. É um motivo bastante sólido para ser cauteloso, certo? Então, se você está agendado para uma cirurgia, especialmente se for um grande problema, é melhor ficar longe do açafrão ou conversar com o seu médico primeiro. Você não quer que nada atrapalhe a capacidade do seu corpo de se curar bem depois. 9. Gravidez e amamentação. Quando você está grávida, seu corpo passa por muitas mudanças para apoiar o crescimento do seu bebê. A cúrcuma contém algo chamado curcumina, que pode mexer com essas mudanças. Afeta os níveis hormonais e até estimula o útero. Normalmente, pouca estimulação está bem, mas durante a gravidez pode causar contrações que podem não ser seguro para o bebê, especialmente nos estágios iniciais. Da mesma forma, quando você está amamentando, o que você comer ou beber pode passar para o seu bebê através do leite materno. Embora o açafrão em si não seja prejudicial, é a curcumina novamente que é a causadora de problemas. Pode passar para o leite materno e afetar seu bebê. Além disso, como os bebés têm sistemas delicados, qualquer coisa que mexa com os seus pequeninos corpos podem causar problemas. Agora, não há necessidade de entrar em pânico se você comeu 1 ou 2 cure durante a gravidez ou a amamentação. É tudo uma questão de moderação. Um pouco de açafrão aqui e ali na sua cozinha é pouco provável que cause danos. Mas se você estiver tomando injeções de açafrão ou tomando altas doses, suplementos, é aí que pode ser arriscado. 10. Quimioterapia. Quando você está fazendo quimioterapia, você deseja que ela seja o mais eficaz possível, certo? Mas a curcumina pode interferir nisso. Poderia reduzir a eficácia da quimioterapia, protegendo as células cancerígenas dos quimioterápicos. É como colocar um escudo em torno dos bandidos, dificultando o trabalho da quimioterapia. E isso de jeito nenhum. A quimioterapia já pode ser difícil para o seu corpo, causando efeitos colaterais como náuseas, vômitos e fadiga. Adicionar açafrão à mistura pode aumentar esses efeitos colaterais ou até causar novos. É como colocar lenha no fogo quando você já está lidando com um incêndio. Além disso, estudos demonstraram que a curcumina pode interferir na eficácia de certos medicamentos quimioterápicos, tornando-os menos poderosos contra as células cancerígenas. Em última análise, a decisão de usar açafrão junto com a quimioterapia deve ser feita em consulta com sua equipe de saúde. Eles podem fornecer aconselhamento personalizado com base no seu tipo específico de câncer, plano de tratamento e estado geral de saúde. 11. Hipotensão. Hipotensão é quando a pressão arterial está muito baixa, como quando você sente tonturas ou desmaios. Agora, açafrão pode não. Seja o melhor amigo para pessoas que lidam com isso. Relaxa os vasos sanguíneos, o que parece bom. Mas quando os vasos sanguíneos relaxam demais, a pressão arterial pode cair ainda mais baixo. Pense nos seus vasos sanguíneos como canos que transportam água. Se você soltá-los demais, a água ou sangue, neste caso, flui mais lentamente, o que pode diminuir a pressão nesses canos. Não é isso que queremos, especialmente se você já está lidando com pressão arterial baixa. Então, se você já sofre de pressão arterial baixa, adicionar açafrão à mistura pode não ser a melhor ideia. Isso pode fazer você se sentir tonto, com vertigens ou até mesmo desmaiar, porque não há pressão suficiente para manter o sangue fluindo adequadamente para o cérebro e outros órgãos vitais. 12. Destinatários de transplante de órgãos. Quando alguém recebe um transplante de órgão, como um novo rim ou fígado, é um grande problema. O sistema imunológico do seu corpo vê o novo órgão como um pouco estranho e pode tentar atacá-lo. Para impedir isso, os médicos dão medicamentos que acalmam o sistema imunológico,
conhecidos como imunossupressores, para que não entrem em modo de ataque. Mas a curcumina pode. Às vezes estimulam o sistema imunológico, tornando-o mais ativo do que deveria. Esta atividade extra poderia causar problemas para o novo órgão. É como ter um segurança que deveria estar. No intervalo, de repente, comecei a patrulhar a área e fiquei um pouco entusiasmado com isso. Médicos não querem que isso aconteça, por isso costumam dizer que é melhor evitar suplementos de açafrão ou curcumina-se. Você fez um transplante de órgão. É como jogar com muita segurança para garantir que o novo órgão permaneça saudável e feliz dentro de você. 13. Doença hepática grave. A cúrcuma estimula a produção de bile e aumenta o fluxo biliar. Normalmente, isso é bom porque a bile ajuda na digestão e na eliminação de resíduos. Mas em alguém com doença hepática grave, é como jogar gasolina no fogo. Muita produção e fluxo de bile podem causar tensão extra em um fígado já enfraquecido. É como pedir ao seu cansado fígado de super-herói que trabalhe ainda mais quando estiver esgotado. Esta tensão extra pode piorar os danos e a inflamação do fígado, tornando as coisas ainda piores para alguém com doença hepática grave. Além disso, a curcumina também pode interferir com enzimas e proteínas no fígado que estão envolvidas na desintoxicação de substâncias nocivas. As enzimas funcionam como equipe de limpeza do fígado, eliminando as toxinas e mantendo as coisas organizadas. Mas quando a curcumina mexe com eles, é como dizer à equipe de limpeza para fazer uma pausa para o café enquanto a bagunça continua se acumulando. Então, resumindo a história, para alguém com doença hepática grave, açafrão e suplementos de curcumina podem não ser a melhor ideia. Eles poderiam criar uma situação já difícil, ainda mais difícil, colocando pressão extra no fígado e prejudicando sua capacidade de desintoxicação. 14. Reações alérgicas à curcumina às vezes pode desencadear reações alérgicas. Reações em algumas pessoas. É como se o seu corpo confundisse a curcumina com algo perigoso e, entrando em modo de defesa total. Quando você tem uma reação alérgica à cúrcuma, seu sistema imunológico libera substâncias químicas como a histamina, que podem causar todos os tipos de sintomas desagradáveis, como coceira, inchaço, erupções cutâneas ou mesmo dificuldade em respirar em casos graves. Agora, por que isso acontece? Bem, é um pouco complicado. As alergias podem ser complicadas e acontecer por vários motivos. Às vezes, é porque seu corpo já encontrou açafrão antes e se lembra dele como uma ameaça. Outros tempos, é porque seu sistema imunológico é excessivamente sensível a certas substâncias. Mas aqui está o problema: reações alérgicas à cúrcuma não são muito comuns, mas podem acontecer. E se você já teve reações alérgicas a outros temperos ou alimentos antes, é mais provável que você tenha uma reação ao açafrão também. Então, embora o açafrão seja realmente um tempero fantástico e com muita saúde, benefícios, é essencial ouvir o seu corpo. Se estiver lhe dando sinais de que o açafrão pode. Se você não for seu melhor amigo, não há problema em ignorá-lo e explorar outros sabores deliciosos. 15. Interações medicamentosas quando você está tomando medicamentos. Eles têm um trabalho a fazer, certo? Eles precisam funcionar corretamente para mantê-lo saudável. Mas açafrão, ou, mais especificamente, a curcumina no açafrão, às vezes pode interferir e atrapalhar esse trabalho. Isto contém compostos que podem interferir nas enzimas do seu corpo. Essas enzimas são como pequenos trabalhadores, que ajudam a quebrar e processar os medicamentos que você toma. Agora, se acelerar as enzimas, pode fazer com que seu corpo metabolize ou decomponha os medicamentos muito rapidamente. Isso significa que os medicamentos podem não permanecer no seu corpo por tempo suficiente para fazerem o seu efeito trabalho corretamente. É como se eles entrassem e saíssem rápido demais para causar um impacto real. Por outro lado, se a cúrcuma retarda essas enzimas, isso pode significar que seu corpo depende de medicamentos, mais do que deveria. Esse acúmulo pode levar a efeitos colaterais inesperados ou até mesmo toxicidade, porque seu corpo não consegue eliminá-los com eficiência. Então, no mundo da cúrcuma, é fácil conseguir. Varrido pela mania do ouro sem perceber que pode não ser para todos. De distúrbios hemorrágicos
Há pedras nos rins e até mesmo condições sensíveis a hormônios, há muito a considerar antes. Polvilhar açafrão em cada prato. Lembre-se, o que é eficaz para uma pessoa pode não ser para outra pessoa. Então, se você está pensando em adicionar açafrão à sua rotina diária, é aconselhável discutir o assunto primeiro com seu médico. Não corra riscos com a sua saúde, ela é muito importante. E ei, se você teve algum desentendimento inesperado com açafrão, compartilhe sua história abaixo. Vamos continuar a conversa. Fique seguro, mantenha-se saudável e borrife com responsabilidade. Você acha este vídeo informativo ou útil? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Certifique-se de se inscrever para não perder meus próximos vídeos. Não esqueça de curtir e compartilhar. Mantenha-se saudável.